mais um podcast Câmara Fortaleza. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Poliana Costa, jornalista aqui da casa. Estou com uma grande amiga aqui ao meu lado, também jornalista, que veio acompanhar esse bate-papo. Deixa com ela, então, a apresentação da nossa entrevistada e tudo mais. Quem é você? Oi, gente, tudo bem? Sou Isabelle Carini, também jornalista aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, da TV Câmara Fortaleza, tendo a honra de participar pela primeira vez aqui desse podcast, dessa experiência nova aqui da casa, né, da Câmara Municipal, e com prazer a gente recebe a nossa querida amiga e vereadora de Fortaleza, Cláudia Gomes. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Gravando hoje a gente de uma forma bem diferente, né? Experiência nossa pela primeira vez que a Poli vai nos conduzir, né? Isso. Olha isso. Eu coloco aqui um papelzinho e acho que o pessoal pensa que é algum roteiro de entrevista. Na verdade, são as minhas pescas, minhas colas, só pra gente, né, em alguns momentos puxar uma coisinha ou outra. Inclusive, a gente nem começa por aqui. Eu quero saber mais, vereadora, da questão da sua infância, onde nasceu, se foi aqui em Fortaleza, qual foi o bairro e como é que foi essa infância? Eu nasci em Fortaleza, sim, né? E aí eu morei ali pelo bairro de Fátima, né? Fiquei bastante tempo por lá. Depois eu fui para Aldeota, né? E hoje eu tô ali pelo Edson Queiroz. Olha isso. Mas como é que foi essa infância, assim? Tem irmãos, né? Era de brincar na rua? Era uma criança mais pacata? Não, eu sempre fui uma criança de brincar na rua, né? Com mais 2 irmãos. Eu sou a mais velha, então sempre estava com os vizinhos, né? Jogando bola, era brincando de panelinha, de boneca mesmo na rua, com as outras crianças, um tempo assim bem tranquilo, bem divertido, né? A gente tivemos uma infância bem legal, né? Gostava bastante, né? E assim, a gente sempre se divertia muito. Lembro bem, a gente fazendo, inclusive, não sei se vocês lembram, de reisado, né? Sim, tinha reisado, sim. Na época do reisado. Que tipo de brincadeiras costumava fazer? Lembrei agora, vamos lá. No reisado ou no em Outros, geral? no geral, Adorava fazer a oportunidade brincadeira de viver na rua, né? De ter esse contato social. Exato. A gente juntava castanhola, quebrava castanholazinha, aí ficava inventando que fazia comidinha, né? Brincando com as crianças mesmo na rua, correndo, pega-pega, esconde-esconde. Não é? Ela tá dizendo que gostava de brincar de boneca, panelinha, Boneca, né? Fazendo comidinhas, né? Inventando fazer comidinhas. Essa E brincadeira às vezes foi longe, viu, vereadora? Porque outro dia eu tava vendo no longe. seu Instagram, não sei nem se eu tenho aqui, fazendo comidinha. Fazendo pizza, fazendo enrolado lá com a massa da pizza, Ai, gente. Gosta de cozinhar. Muito, adoro cozinhar. E tenho um dom da cozinha, viu? Assim, Que modéstia. Bom saber. Mas eu gosto Nicole bastante. Procura fazer. Mas é porque, pra mim, cozinhar é um relaxamento. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa diz, não vai ter essa ocupação, né? Não, mas pra mim, naquele momento da cozinha, eu tô ali relaxando, né? Então, eu tô descansando, por incrível que pareça, não estou trabalhando enquanto eu estou cozinhando. E adoro realmente fazer receitinhas para a família. Tipos de prato? Tem um predileto? Eu gosto bastante eu gosto de tudo, todas as comidas. Mas eu gosto muito de fazer peixe à delícia. Me convide, tá? Tá certo. A gente Não, já adoro. aproveita. Eu achei legal, Karim, porque a gente nem deixou ela terminar, né? Fechar a delícia, quem mais, vereador? Fala aí. Gosto muito de fazer panquecas, né? Panquecas de carne moída, com um molhinho branco. Prato Adoro. predileto. Ah, meu Deus, prato predileto. Eu tenho, pra mim, todos os pratos são bons, né? Não tenho, assim, um que eu gosto muito, assim. Mas eu gosto muito de lasanha. Gosto bastante, né, também. Ó, eu tenho aqui essa foto, era um vídeo, eu dei um print. Eu não sei se vão enxergar. Exatamente. Vamos fazer agora, à noite, uma massinha para enroladinho ou pizza. Aí você pensa, minha gente, isso não vai dar certo não, qual a chance? Aí, peraí, opa, lado errado, deu certo. Deu certo. Deu tão certo que apareceu uma pizza Olha aí. e o tal do enrolado. Foi. Né? E ficou muito bom. Ficaram gostosos. Uma delícia. E douradinhos. Exatamente. Que legal. A gente estava até falando, vereadora, que essa questão de gostar de comer é um problema às vezes, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde. Isso. E aí, o que a senhora tem feito para também, né, dar o grau e estar sempre bem, saudável? Eu me preocupo muito com a saúde, até porque sou da área da saúde. E eu falo muito com meus pacientes.
da fisioterapia, que a gente tem que agregar a saúde global como um todo. Então, eu sempre digo que é muito importante se hidratar, que é muito importante comer comida de verdade. Eu digo assim, aquela comidinha que Deus fez, pronto, é essa comidinha que você tem que comer. Tudo que Deixar vem da terra, tudo que né? vem da terra, deixar os embutidos, os industrializados para lá, né? E não pode esquecer de forma nenhuma de procurar uma atividade física que goste, que não falte, que seja uma coisa continuada, porque a nossa saúde, ela tem que ser trabalhada nessas três esferas, né? Então, a gente fazendo todo dia o nosso deverzinho de casa, que seria exatamente isso, se alimentar bem, tomar bastante água e fazer nosso exercício, seja qual for, mas que faça, né? Não pode deixar de fazer. Isso é fundamental, muito mais do que estar pensando em, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonita esteticamente, não, isso tem importância, claro, que o nosso bem-estar, quando a gente olha a autoestima, é importante, mas o mais importante de tudo isso é a saúde, é a gente fazer um exame de glicemia, dos triglicerídeos e colesterol, e tá tudo bem, né, a gente tá com as taxas todas em dia. Alguma prática esportiva de preferência? Eu gosto muito Não me diga que é Pilates. Eu gosto Excelente, muito. Pilates é Eu excelente. gosto Não, muito. verdade. Eu gosto muito de Pilates, né? Mas eu faço musculação, apesar de não gostar tanto, mas eu sei que é muito importante. E dou uma caminhadazinha, né? Eu gosto mais da esteira, não vou negar que ao ar livre me faz ficar mais cansada, né? Mas eu adoro mesmo nadar. Olha aí. Eu era, inclusive, na infância, eu era atleta Olha aí, de natação. curiosidade, né? Ganhei medalha e tudo, né? Mas eu gosto demais de nadar. Se eu pudesse, eu nadava sempre. Se torna até um hobby. Eu gosto muito de nadar. Natação e piscina, né? Piscina. Piscina no mar, Não, nem mas pega, eu viu? não cheguei nesse nível ainda não. Mas na piscina Mas eu gosto quem sabe? bastante. Agora, você falou do Pilates, só que É. muita gente nem sabe, né? Da questão da formação. Isso. Então, a gente precisa fazer Que são esse dois link. extremos, né? Porque professora universitária, isso já há mais de 15 anos. E aí a gente vem também a questão mestre, especialista em fisioterapia. Isso. Essa escolha, como é que foi? Sou mestre em educação em saúde, fisioterapeuta, professora há 15 anos, como você disse, da área de fisioterapia. Sou professora de Pilates. Estou um pouco afastada de dar aulas de Pilates por conta da nossa atividade política, né? Mas sempre estou conversando com os meus pacientes sobre a importância do Pilates, porque o Pilates, ele realmente melhora o corpo como um todo. Melhora a respiração, né? Melhora a mobilidade, a flexibilidade, a força, a coordenação motora, o equilíbrio. Então, ele não posso dizer que ele é excelente, né? Completo. E a fisioterapia, nós temos a formação em fisioterapia, posterior à graduação, a gente pode fazer essa formação em Pilates. É um curso por fora, né? Então, eu sou formada em Pilates e sei o quanto ele é benéfico para a saúde. E como fisioterapeuta, eu sempre estou dizendo aos meus pacientes que tem que se cuidar, né? E além de fisioterapeuta, tem as outras graduações, né? Que eu sou engenheira civil. Gente, são áreas tão extremas. Extremas, né? Como essa ponte? Exatamente. Então, quando eu fui, a minha primeira graduação foi em engenharia civil, meu pai engenheiro civil. Então, eu sempre vi o meu pai em construções, eu ia acompanhando, adoro construção. Adoro estar numa obra, adoro fazer finalização de obra, principalmente a parte de decoração, gosto muito. Que não é nem decoração em imóveis, é decoração mesmo de estrutural, né? Sim. É aquela finalização de obra que eu gosto demais. Aquele que todo mundo foge, né? No caso, Aquela você finalização eu gosto muito, né? Que é você ver a cor da parede, onde uma parede está melhor, né? Sim. Toda a parte do piso, combinando com fachada, parte interna e externa. Eu gosto muito disso, né? Bacana. Então, eu me formei em engenharia, gostando muito dessa parte de estrutural. E minha mãe é fisioterapeuta. Então, 50% para ninguém ficar com raiva. Gente, eu adoraria. Os meus filhos têm duas formações. Pronto. Aí minha mãe, fisioterapeuta, eu sempre via minha mãe cuidando das pessoas. Eu disse, eu gosto de cuidar das pessoas também. Então, eu vou fazer fisioterapia. E aí, eu me apaixonei pela fisioterapia completamente. Mas não deixei a engenharia. Ainda então, a engenharia faço. ficou mais foi hobby, assim, né? Eu ainda construo. De vez em quando, eu tô dentro de uma obra lá, né, participando, mas o foco maior é cuidar das pessoas com a fisioterapia mesmo. Bacana. E aí veio a política, Foi. né, que
deu essa possibilidade de ampliar esse olhar do Isso, cuidado com as exatamente. pessoas. Mas era uma coisa assim, planejada, entrar na política? A Cláudia de antigamente, ela imaginava que isso ia acontecer? Ou foi totalmente de repente? Foi de repente. Eu sempre na minha vida pensei, eu vou ser profissional de saúde, vou ser fisioterapeuta, vou ser professora. Nunca pensei em vou ser política, nunca na minha vida. E ela aconteceu, na verdade. Né? Eu comecei cuidando das pessoas, a entrar nas comunidades com projetos sociais, verificando a situação das pessoas, sem oportunidade, né, de poder se cuidar, de entender por que precisava se cuidar. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Né? Eu, como fisioterapeuta, Cláudia Gomes, professora, eu não consigo ter um universo que eu quero, que é um universo maior, ampliar essa ajuda. Como política eu consigo, porque eu vou poder lutar por políticas públicas, eu vou poder fazer projetos e aprovar leis que possam dar essa oportunidade que eu vejo que as pessoas não têm. Né? Da pessoa precisar realmente se cuidar e não saber nem aonde procurar. E como é que eu vou fazer isso? Então, por isso, foi aí que eu, vendo esse olhar dentro da comunidade como profissional de saúde, né, fui várias vezes atender pessoas nas casas, a domicílio, gratuitamente, porque vendo que a pessoa tinha tido um AVC. A fisioterapia cardiorrespiratória. Exatamente. Né, tinha um problema, precisava fazer uma reabilitação, né, cardíaca, por exemplo, e não sabia o que eu vou fazer, como é que eu oriento. Então, a política veio como instrumento, né, de E aí foi assim que me despertou esse olhar de ver que era importante a gente ter uma política voltada para a saúde. Né? Mas, vereador, em relação ao seu esposo, Pronto. Né, que é ex-vereador de Fortaleza, ele também ajudou nesse estímulo? Muito, porque eu ia pelos dois lados. Eu ia pelo lado da fisioterapia, como professora universitária, com os alunos, para a comunidade, porque a gente tinha projetos sociais da universidade. Via esse olhar. E eu ia com ele para as comunidades também, né, onde ele visitava, e eu ficava só ali olhando e vendo que as pessoas não tinham oportunidade. Então, para aquela comunidade que eu ia com a faculdade, existia uma oportunidade, porque o próprio faculdade, ela estava ali com os alunos. E o outro lado da cidade, como é que ficava? Né? Então, não tinha. Eu vi alguns com essa oportunidade e outros sem total oportunidade. Sim. Como é que a gente muda essa visão? Como é que a gente pode ter esse olhar para todos? Então, aí, nessa forma, eu resolvi realmente encarar a política, mas não era minha intenção. E ele, né, chegou e disse, eu vou sair da política. Né? Você não então, quer, não? Certo, você né? não tem interesse, não? Aí, a princípio, eu disse que não, de forma alguma, não tenho interesse. Né? Aí, ele disse, você tem certeza? Porque você já faz um trabalho, né, nas comunidades. Será que você não tem interesse mesmo? Aí, eu comecei a pensar, talvez até sim, né? Porque a gente precisa ter pessoas que trabalhem Sim. para todos, né? E por que não um profissional de saúde, já que ele tem esse outro olhar, né? E aí foi que eu resolvi encarar, né? Mas, na verdade, não era a minha primeira ideia. Já era uma vida, já cheia já. de Eu professora, né? Já com minha clínica e tudo, então... E mãe, né? Mãe tem três. De três, Mãe não, de três. Eu tenho três também, a luta é grande, quer dizer, ainda conseguiu entrar Exatamente. na política. A Cláudia mãe, como é que é ela? Ela é mais permissiva, ela é mais rígida, ela tem como é que é o dia a dia, assim? Na verdade, eu sou as duas coisas. Eu sou permissiva quando eu vejo que tem condição da gente soltar um pouco a corda, né? E quando eu vejo que tá muito, né, assim, aí eu dou uma puxada. Os filhos já estão grandes? Quantos anos? Estão grandes. 30 anos, eu tenho um com 30, um com 36... E um com 23. A pessoa agora ficou com uma cara 22. assim, como assim? Olha pra ela. Mas é vovó, mas não vou entrar em detalhe. Mas não é isso? Mas é porque eu comecei muito cedo nessa minha vida de mãe, né? Eu casei com 16 anos. Sim. E com 17 anos eu tive meu primeiro filho. Ah, o Neto é um menino ou menina? Menino e tem 7 anos. 7 anos. Olha, que beleza. No caso, um neto. Só tem ele, Só ele. É o xodó da família. É, totalmente. E como é que a avó, né, nesse xodó? Porque vó é vó, é mãe igual as vós. Mas eu digo, faz tudo que a criança quer. Mas diante de todo esse corre-corre, como é? Mas quando eu chego à noite... Ele vai me visitar. Ele adora ficar comigo. Aí o que é que você faz pra ele comer? Aí eu faço comidinhas pra ele. Ele adora. Meu filho gostou da comidinha.
Não, vovó, eu não gostei. Eu Eu amei a adoro, comidinha. Isso é bom demais. E tem bichos em casa, então, tipo, ele deve adorar. A Tem. vereadora gosta muito de natureza e gosta muito de animais. Adoro a E natureza, adota. viu? Adoro estar dentro de uma mata. Oficialmente são Adotar. 2 gatos e 2 cachorros, mas se deixar, aumenta e muito. Aumenta. Eu já tive 22 gatos, mas fiz até um gatil na minha casa. Mas eu vi que para eles não era tão confortável, né? Deles estarem, apesar de adorarem estar juntos, mas muito juntos, assim, eles lá entre eles. E aí eu fiz uma campanha para adoção, né? Então eles foram castrados e foram adotados já com uma idadezinha, né? Já com mais de 1 ano, né? Sim, aí hoje, então, tem 2 gatos. Aí e eu 2 fiquei com cachorros. 2 gatos e 2 cachorros. Meu nome? Aí tem É engraçado, porque os nomes, assim, é a Mel e a Minnie, são os cachorros, né? A Mel e a Minnie. E os gatinhos é o Xane e a Xana. Ficou Por quê? MXX, Foi, né? porque não adiantava eu chamar de outra coisa, que eu sempre chamava Xaninha. Xaninha vem cá, Xaninho vem cá, então ficou. Mas os nomes, eles não eram esses, né? Mas aí os nomes se perderam, Se porque perderam. Essa daqui é um gato ou é uma gata? é uma gata. Quem é essa daqui? É a Xana. É a que fica lá no projeto, Ela né? fica na minha clínica, que é o meu projeto que é de essa mesma saúde. aqui. Não, esse é o outro, é o Ai, Xane. o outro, meu Deus do céu, lá É. é laranja, como é que a pessoa É. confunde? Oh, meu Deus. É o olha, Xaninho. Esse é um gato Esse mesmo, gatinho né? aí, o Xaninho, ele Até é o bem olhar dele é rebelde, sensual, assim, né? sabe? Diferente. Essa aí é a Melzinha. A Melzinha é uma santa, Oh, Melzinha. né? Essa é daquelas que nem late. Ela é É. maravilhosa aí. Quantos Aí anos ela tem 7 anos. E a Minnie? Uma senhora. A Minnie, ela é um Dachshund, pretinho, e é doido, assim, doidinho de Interessante, juízo. porque Dash geralmente é tão assim... com Não, cara pois de é, criança. mas não é nada, doidinho de né? juízo. Eu tenho Dash também. É um incrível. Zeca. É uma raça muito boa. Maravilhosa. Eu já tive outros Dashzinhos. Teve, né? Mas eles têm uma tendência muito grande a ter problema de coluna, Sim, né? sim, dói, né? É Artrose, várias horrível. coisas assim. E aí a Aí- fisioterapia aplicada nele também? Foi, mas infelizmente eles não estão mais conosco, né? Porque eles pegaram uma doença degenerativa na coluna. E aí eu tenho muito cuidado hoje com o Dashzinho que a gente tem, né? Porque eles são muito danados e eles têm uma coluna muito comprida. Comprida. É, Né? quer pular na cama, Aí a tal, gente tem muito mas- cuidado pra tentar ver se ele não fica Eu pulando. lembrei no sentido da minha cunhada também é fisioterapeuta e ela chegava em casa e ia trabalhar na Poodle. Ah, Quando chegava sim, das mas existe, aulas, né? Existe o tratamento e pra eles ficava. também. Mas assim, esse gosto, essa paixão, melhor dizendo, por animais sempre Ah, da existiu, infância. da infância. É Mas da você infância. tinha bicho ou os pais não Tinha. deixavam ter? Não, os meus pais sempre deixaram. É? Eu era daquelas que eu ia pro interior, porque meus avós são do interior, e sempre que eu voltava das férias do interior, eu vinha com um gato. Eu vinha com os gatos dentro do ônibus, dentro da caixinha de sapato. E agora que eu vi que eu tenho foto aqui da família, inclusive a foto, o Davi, é o Davi? Não, esse é meu sobrinho, é o Não, mas tem Pedro. aqui, peraí, vamos O procurar menorzinho. direitinho. Peraí que vai achar. Esse aqui é o sobrinho, né? É o sobrinho. Tem 11 anos, meu sobrinho. Vamos procurar. Então você trazia os animais quando Sim. fazia alguma viagem? Não, eu ia pro interior, né, dos meus avós, e sempre que eu voltava, eu vinha com um gatinho, dentro da caixinha de sapato. E graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca reclamaram. Sempre eles aceitavam os gatinhos. Então, o que pudesse, pegava e Não, trazia. eu pegava e levava pra casa. O que é que gosta de fazer nas horas vagas junto Ai, gente, com a consegui. família? Outra. Olha aqui, Pronto, tá Davi. aqui Tá aqui o Davi. Ui, Vamos lá. Peraí, vai dar certo. pronto, na ponta o Davi. Rafael, mais velho, né? A minha filha, que é a menorzinha. Depois é o do Matheus, que é o do meio. Minha mãe, ao meu lado. Minha irmã, meu sobrinho e meu irmão. Família bonita. Quem é esse vereador? A Poli abrir Pronto, esse daí é exatamente a minha. A minha, a danadinha. Já mandou, foi? Foi. Peraí que eu vou já chegar lá. Vai A conversando Mini. aí. Essa é a Minnie. Hidroginástica também entra aí nesse pacote dos exercícios, né? A gente falava da natação, Entra, da sim. natação e da academia, juntando. Isso, inclusive no meu projeto social, que eu tenho há 12 anos, que é ali na Lagoa Redonda, que é gratuito para as pessoas. Bacana, importante Esse projeto falar. social, nós temos fisioterapia, temos a hidroterapia, a hidroginástica, o pilates, tendo nutricionista também, né? E a gente faz esse tratamento global. Eu dou palestras lá também, falando sobre a importância do cuidado geral com a saúde, né? Oportunidade também para os alunos da área Isso, estudarem, aí nós né? somos lá campo de estágio também, de faculdades, né? Então, é uma oportunidade tanto para
quem nos procura, tanto para os alunos com seu professor, porque como nós temos muitos pacientes, existe essa interação, né, dos alunos com eles, com os pacientes, juntamente com a orientação do professor, né, e lá a gente está lá para fazer essa ponte, né, essa mediação. Então, eu faço avaliação com os pacientes, converso com os alunos, dou palestra também para os alunos e para os pacientes, para que eles entendam a importância de se cuidar. E os alunos, principalmente, entendam que nós, que somos profissionais de saúde, precisamos, sim, ajudar. Porque nós tivemos a oportunidade de estudar. Nós tivemos condições de fazer uma faculdade e aprender. E nós precisamos retribuir isso para as pessoas cuidando delas. Né? Então, logicamente que todo mundo precisa trabalhar e ganhar o seu, né, pão de cada dia. Mas a gente precisa dar um pouquinho do nosso tempo também para fazer a parte social. Ajudando as pessoas. Eu acho que eu, como sou pessoa que... Eu sou religiosa e penso assim, que a gente precisa fazer cada um a sua parte. Falando em questão religiosa, a gente conversava antes um pouquinho, né? Isso. Sobre o hábito, inclusive, de leituras Isso. associadas a essa espiritualidade. Isso. Mas essa espiritualidade, ela é uma religião? Ou ela é... Não, eu sou católica, minha religião. Mas eu tenho como doutrina a espírita. Então, eu acredito muito que a gente precisa ajudar as pessoas em geral. Porque nós somos todos irmãos, né? Então, a doutrina, ela ensina isso a gente. Mas consegue ir para, por exemplo, para a missa no dia de domingo e aí ou frequenta outro ambiente? Como é que é no dia a dia a prática? Eu faço a minha oração em casa, sempre com meu esposo, em dias, né, certos, naquele horário certo, que a gente faz o evangelho em casa, no lar, que a gente chama. E eu não sou frequentadora da missa semanalmente, né? Uhum. Mas eu frequento a missa, sim. Gosto muito de ouvir a palavra, né? O importante é se manter viva, né? Eu acho que a gente ter uma religião na nossa vida é fundamental, seja qual for. Mas ela tem que existir. Sim. Se for a evangélica, ou se ela é a católica, ou se você tem uma doutrina espiritual, mas você precisa ter uma religião na sua vida. Eu acho que faz a grande diferença, porque a gente fica mais solidário, mais caridoso. A gente pensa um pouco no próximo, quando a gente tem uma religião na nossa vida. Quando a gente não tem, a gente fica um pouco mais individualista. Então, por isso que eu acho importante a religião na nossa vida. E ter a quem recorrer nos momentos mais difíceis. Sim, a gente tem uma força interna, né? Maior, a gente... Por isso que eu acho importante. Empatia é essencial, né? Isso. Falar agora, sabe de quê? De futebol. Futebol. Gosta. Fortaleza. Fortaleza. Time do coração. Dando muito orgulho, trazendo muitas esperanças. Isso né? mesmo. Como é que foi essa paixão pelo time? Meu pai, né? Meu pai é Fortaleza, daquele que ninguém podia nem falar na hora do jogo. Né? Todo mundo em silêncio, olhando para a TV. Então, desde a infância, bem pequenininha mesmo, 8 anos eu recordo a gente, assim, na TV, olhando o jogo, né, de Fortaleza. E depois eu me casei muito cedo, né, eu tinha 16 anos, como eu disse a vocês, e casei com um que também torce Fortaleza, que é meu esposo, que esse aí é quase doente. Foi certo, né, foi certo, aí pronto. Esse, ainda bem que eu não preciso ficar calada, pelo menos nesse momento, eu posso, né, fazer comentários no momento do jogo, porque meu pai, ele era... assim, que ninguém podia se mexer, porque se mexesse, ficar capaz do opositor fazer um gol, era sua culpa. Mas vai pro estádio e tudo? Sim, não, eu já fui pra estádio até com o pé no gesso. É mesmo? Sim. Nossa. Nada quer dizer, mas entende ali o que tá acontecendo? Entendo, gosto muito. Só não conheço os jogadores, assim. Eu sei que tá correndo atrás da bola e a blusa do Fortaleza, que ali, mas eu não tô sabendo o jogador. Eu só sei que meu marido fica com o radinho no ouvido, né? E quer que eu fique também com o radinho no ouvido. Torcedor do radinho. Mas eu fico só na observação e quando dá um gol também eu pulo. Hein, vereador? Eu fico pensando assim, né? Casou com 16 anos. Foi. Eu também casei com 16, apesar de que depois eu acabei separando, porque era muito nova, não tinha a maturidade. Hoje eu sou casado com outra pessoa, mas enfim. 16 anos, o que levou essa jovem a casar tão cedo? Foi questão de opção, de... Enfim, o que foi que motivou? Porque tem que ter autorização, né, dos pais. Eu tive na época uma assinatura. Hoje em dia, eu acho que eu não teria acontecido o que aconteceu, né? No caso, como eu tinha 13 anos, quando eu comecei a namorar
com meu esposo. 13 anos? 13 anos. E hoje não pode. Foi o primeiro, não. Foi. Deve ter sido 13 Foi anos. o primeiro Nossa. namorado, né? Nossa. Foi o primeiro namorado, autorizado pelos pais, óbvio, É. né? E aí, com 16 anos, eu casei, fui emancipada pra casar. É isso, tinha que ter Fui essa emancipada. data, pai e mãe assinando. Ele é mais velho do que eu, 11 anos. Então, quando eu comecei a namorar Ah, com é? ele, ele Entendi. já Já queria tinha- casar. Ele já falava, vamos noivar e vamos casar. Quer dizer, então, que ele tinha quantos anos? Ele tinha 24. 20, olha isso. Era. Meu Deus do céu. E não parece essa diferença de É. idade, Não, mas é não. o que eu tô dizendo assim, né? Porque Ele vai ficar feliz com essa as observação. coisas... as coisas mudam tanto, né? Hoje É. a gente fala Isso. muito... como é que pode... Eu passei tantas vezes por essa foto, sem querer, né? Uhum. E aí, sem querer, tava passando, cheguei antes do tempo. É. Como é que é essa parceria? Ah, sim, é parceria mesmo, com Eu certeza. lembro no dia que ele disse que ia deixar. Eu cheguei na casa, ele ainda Foi. era vereador, né? E ele disse: vou sair da política. Eu digo: não acredito, ele vou. Mas serei muito bem representada. Minha esposa vem. Foi, né? Aí foi quando ele falou: vocês durante muito tempo Foi. conversaram. É um grande como amigo, dito, né? É, ele é Porque meu fica uma amigo, amizade, assim, é. tão... Ele é meu amigo mesmo, mas a gente briga. É igual amigo, né? Mas Amigo vai não que- fica de mal, né? É. Pronto. Faz Às vezes eu parte. brinco, mas eu não fico de mal com ele muito tempo, não. Não dá nem 24 horas. Não Não, consigo, não né? dá, não. Não dá, não. Tem que dormir feliz, é amigo, né? Aham. Não tem essa história? A vovó É. dizia, minha filha pode até brigar, mas não durma brigada. É, isso é verdade. E nem nunca sai do seu quarto, nem deixa ele sair. E eu faço isso. É, né? É. A gente pode até brigar, mas antes de dormir tem que fazer as pazes. É quase também uma oração Né? de São Francisco, um negócio que né, É. traz essa proposta E aí eu não dormir sem um perdão. cumpro essa regra, né? Eu digo, vamos fazer a nossa oração agora, que aí é a hora da gente fazer as pazes, entendeu? Aham. Porque aí a gente tem que rezar e um olhando pra cara do outro acaba que, né? É, quebrando, né? aí qualquer se situação. tá com raiva, a raiva vai passando. E qual é né? a oração que não pode faltar nesse momento espiritual? Eu faço uma oração, Pai Nosso, né? Faço Pai Nosso, a gente reza Ave Maria, mas eu faço uma oração pessoal, eu tenho uns livrinhos, aquele de minha sabedoria, né? Aqueles Sei, livrinhos sim. de sabedoria, eu sempre leio uma oração e eu leio o Evangelho, passagem do Evangelho, né? Como foi A essa gente experiência comenta. passando pros filhos? Eles veem, sabe o que a Exemplo é o gente melhor, faz. né? Não tem nada melhor do que o exemplo. Não, eu digo no sentido assim, vocês costumavam reunir os filhos Sim. do mesmo jeito que se fazia para que... A gente Essa sensação. faz, mas eu não abrigo, Uhum. né? Então, às vezes, eles participam, às vezes, a maioria das vezes, não participa. Às vezes, eu vou fazer a oração no quarto deles. Hoje a oração vai ser aqui no teu quarto, viu? Aí, eles, tudo bem. Né? Eles são muito, assim, Se tornou tranquilos. dentro da rotina Eles são familiar, né? muito família, os filhos. É, né? São. Eu, E eu acho bom, porque como a idade, a minha diferença pro meu filho mais velho, são 17 anos. É quase um irmão, né? É, sim. é verdade. E eu, às vezes, trato um pouco como irmão. Eu não sou mãe, eu sou amiga e irmã. Eu pergunto, o que é que você acha? Isso aqui... Como a gente faz com os irmãos, né? É até Como difícil, amigo, assim. Às vezes, no começo, eu fico pensando assim, meu filho tem 12 anos É. e já é maior que eu. Então, chega um momento em que você sente até uma pequena dificuldade de separar as coisas. sente. Porque fica amigo mesmo, né? Fica. E aí você, não, peraí, ele é meu filho, você vai fazer isso porque tem que fazer isso, porque é Isso. necessário e tudo mais. Mas quando ele cresce, ele passa dos 20, aí você começa a já ver diferente. Não só como filho, mas Já de também outra como um maneira, companheiro, como um conselheiro, como uma pessoa essa amizade que se pode fortalece. lhe dar uma opinião e você realmente aceitar, né? E dizer, você tem razão, né? E eu tenho que recuar mesmo. Então, eu vou fazer o que você tá dizendo. Como é que ficam os tempos livres? Porque assim, tem que trabalhar, aí vai pra obra, aí vai fazer fisioterapia no pessoal, Vai pro projeto, aí vem pra vai câmara, atender, vai dar aí aula. cuida dos bichos, aí tem o neto. Meu Deus. Aí eu fico pensando, tem que malhar, né? E tudo. Que Fundamental. horas você dorme, Que horas por favor? descansa, Aí eu durmo 11 horas, né? Assiste um filmezinho, uma novela. Assiste filme, fico com o neto que vai ficar na minha Visitar. casa. Mãe, hoje eu vou pra uma pro... festa. Vou pro beach tennis, que eles também são esportistas. Ah, Eles adoram fazer academia, beach tennis, essas coisas. Vou pro beach tennis, posso deixar, né, o Davi com você? Claro, pode deixar ele aqui. Vamos ficar aqui conversando e aí a gente conversa, joga baralho. Vovó, vamos jogar aqui umas cartas, vamos como é que... Aí a gente, né, vamos fazer lanche e fica fazendo brincadeira. Vamos fazer brigadeiro, É o que eu ia vamos perguntar enrolar os agora, brigadeiros. Ele gosta de Ai, doce que nem a gente. vovó gosta, Agora né? demais, adora. Porque o doce é É muito bom. seu pecado. Com certeza.
Qual Tenho deles? Qual é o certeza. doce preferido? Ave Maria, meu Deus do céu. Tudo que for doce eu acho A bom. formiguinha. É É formiguinha, horrível, é. um negócio horrível. Agora eu tô tentando me organizar no sentido de que se dissesse assim, Me organizar é ótimo. não, me organizar, porque assim, vamos almoçar ou vamos comer a sobremesa? Eu digo, não, vamos comer a A sobremesa, sobremesa. né? Tudo é uma questão de Deixa o equilíbrio. almoço. Mas agora eu tô tentando me organizar, porque eu sei que eu tenho que almoçar, né? Eu não posso não. Mas isso é uma expertise, Né? É. porque quando você come o doce, vai precisar almoçar, porque o almoçar é sagrado, né? E come doce de novo depois. Ixi, eu não tinha, você não pode me ensinar essas coisas. Não. Eu Não, achei porque já fica grave isso aí, É. né? Eu já faço o erro, aí agora eu vou fazer duas duplamente. vezes. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas isso já aconteceu, não? Ixi. É porque- Não. Não? Agora vai acontecer, porque eu lembrei. falei achando que... Não, nunca fiz. Agora eu vou estar na isso. minha mente. Não. Falando de família, vereadora, um momento marcante, assim, tratando de família, algo que realmente assim, não, isso aqui... Momento em que tiveram que se unir, né? Que teve uma ou se unir ou algo que você como mãe realmente assim lembra, olha, isso aqui foi algo que eu tenho e que me marcou e me levou de alguma forma a me evoluir, mesmo que tenha sido um momento difícil ou um momento prazeroso, não sei, o nascimento da Davi, quem sabe. Vixe. Assim, tem um momento, foi muito difícil na minha família, eu perdi um irmão, né? Então, ele tinha 14 anos só. Bem jovem, Muito novo, né? Como foi isso? Foi muito difícil, um acidente de carro, Eita. né? que já é bem traumatizante, E foi né? muito horrível, muito difícil. A diferença minha pra ele só são 2 anos. Isso, eu ia perguntar Né? exatamente. Então, a minha outra irmã, eu tenho mais 2 irmãos, mas são muito distantes. A minha diferença para minha segunda irmã são 10 anos. Já né? grande. E pro meu outro irmão já são quase 20. Né? Quer dizer, um Inclusive, acidente de eu tenho um irmão que é mais novo do que os meus filhos. Do que os meus filhos mais velhos. Né? Porque eu Sim. casei tão nova. Né? Na Então, época o você meu tinha 12 irmão- anos, era isso? O meu irmão que faleceu, eu estava grávida. Do meu Não, filho porque é mais 2 velho. anos mais velha ela. É. Tá. Eu tinha 2 anos, então ele tinha 14 e eu tinha Sim. Ele 16, tava com quem né? nesse acidente? Como é que Com foi os isso? amigos, num carro, é? foi. E aí aconteceu isso aí. Mas Então foi foi alguma muito imprudência assim que aconteceu? do amigo dele, foi Foi, uma imprudência, foi. Nossa, é uma coisa Então tão foi assim. muito difícil, porque ele era muito novo, ele era muito assim, ele era inclusive estava no colégio militar Sim. e ele era uma pessoa assim muito regrada, né? E aí foi sair com os amigos e aconteceu esse acidente. Então para a família foi horrível, porque a mais velha já era muito jovem, Sim. mesmo sendo a mais velha. E a minha irmã tinha na época 6 anos, né? E eu tinha 16 e ele tinha 14. Já sabia que o primeiro filho era homem? Já Já? sabia. Eu perguntei sabia. pela curiosidade, assim, aquela coisa que a gente sempre lembra quando perde alguém, que ganha alguém, né? Então, assim, pra A mim, questão do que é que foi. pode Aí, quando substituir ou ele acalentar. nasceu, que foi logo. Eu tava com 5 meses de grávida. Quando ele nasceu, já foi, assim, um suspiro pra todos, né? Porque é óbvio que diminui, né? O Presenteou sofrimento todo mundo, né? De uma da certa família, forma, porque você isso. vê um nascimento, né? Verdade. Mas, assim, quando você me perguntou o que mais. Foi o que me lembrou. Então, eu acho que o que lembra é o que a gente sabe Sim, que marca, sim. né? Porque foi quando É. você me perguntou, a primeira coisa que eu lembrei, né? Agora vê, né? Quantos Então quantos foi anos isso. e os olhos ainda Muitos, marejam, né? Quer dizer, um É sentimento que verdade. realmente ele não, né? Ele não é esquecido, né? Ele só é Eu acho que isso colocado nunca num se lugar. esquece, É. né? A gente Eu- guarda de uma forma carinhosa, né? E também porque ele era o muito próximo, né? Uhum. Imagina 2 anos de diferença, você tem toda aquela infância, né? E a minha outra irmã, eu sou muito ligada à minha outra irmã. Mas a diferença são 10 anos, né? Mas hoje eu sou muito ligada a ela e ao meu outro irmão também, né? Mas assim, engraçado que é uma coisa que a gente não esquece nunca na vida, eu acho. Não. Vereadora, um lugar, assim, que goste muito de ir, que não seja sua casa, né? Mas, de repente, uma serra, ou... Enfim. Foi na mosca? Foi na música. Qual serra? O que tem lá? Ai, gosto demais de serra. Adoro a serra de Baturité, né? Então, ali por Baturité, que é o maciço de Baturité, Sim. né? Aí tem Aratuba, tem Mulungu, tem Guaramiranga, tem Pacuti. Aí vai pra lá o quê? Passar Adoro. uns dias, descansar. Gosto Ó, que demais. tal? Se tiver uma oportunidade qualquer, já estou eu dentro do carro. E quando a opção praia? Adoro praia também. Mas aí eu vou... Pra mim, eu adoro todas, né? Mas, assim, a que eu gosto mais é a mais perto, né? Que é aqui pertinho da nossa cidade,
que é o Por das Dunas, Sim, né? sim. Gosto muito. Olha, alguém me contou que parece que ela não tem medo. De bichos. De É? nenhum. Vivo na serra, não posso ter medo de bicho. Primeira coisa. Não tem eu- como. É assim, eu não vou muito longe, não. Também tô por essa linha, assim, sabe? Aquele medo que você Mas eu acho que quando a supera. gente é mãe cedo, a gente não tem medo de nada, viu? Vou dizer pra vocês. Nem de barata. Que eu sei que mulheres odeiam. A tomata É, não é não. assim, ó. Não, eu tô matando com a mão É, mesmo, eu assim. não vou nem eu mentir. tô- A criança é barata, menino. Pum, não é nada, É. não. Barata, Relaxa. enfrenta Eu de acho que boa. Agora não nós coloca um mulheres sapinho somos muito pertinho. fortes. É. É. E então, assim, eu acho que junto com essa perda, talvez tenha vindo também a grande lição, né? De aproveitar, assim, ao máximo a família, a Sim. vida, os momentos. É, ter essa- meu pensamento sempre é esse. Hoje Eu a vivo um família- dia por vez, Um né? dia por vez. Eu vivo um dia por vez. Eu não fico programando demais. Daqui a um ano, sei lá, eu não fico programando muito, não. Né? Estar com a E família é o maior sempre, prazer. eu sempre tento fazer tudo o que eu quero naquele momento. Eu não fico pensando muito em futuros, não, assim. Então vamos lá, só para pegar, captar bem direitinho. Qual a grande lição que a gente traria desse momento de perda? Viver um dia de cada vez, repete. Viver um dia de cada vez, ajudar sempre o próximo, principalmente nas suas maiores tristezas, porque você pode se alegrar com a alegria do outro, né? Então sempre Ou ser penso a alegria isso. do outro, né? Exatamente. Você passa a ser a alegria do outro e você vê o outro alegre, você se alegra com a alegria dele. E uma hora você vai se alegrar com isso. Então a minha missão, assim, sempre eu penso nisso. Por isso que eu sempre digo às pessoas, você tá triste, deprimido, ajude alguém. Se eu Com lhe certeza perguntasse- você vai melhorar. Se eu lhe perguntasse hoje, depois de toda essa história, mãe, experiência de filhos, marcante família, profissão, carreira, quem é Cláudia Gomes para você? Eu sou uma mulher, né, que sempre estou disponível a me doar, né? Para o filho, para a família, para o esposo e para as pessoas que precisam de mim, né? O espelho é um reflexo e a gente vê o dentro e o fora. O que que você mais enxerga na mulher que hoje você é? Difícil essa pergunta. O que eu percebi, assim, que ela fala muito do cuidado com o outro, mas percebo também, e me vejo dessa forma, com o passar do tempo e da maternidade e tudo, da importância que percebeu em se cuidar também, né? Sim. E não abrir mão de ter aquele tempo ali na academia, Isso. de não abrir mão de, apesar de comer o doce, tentar comer também De sempre Enfim, tentar pensando. uma vida balanceada, uma isso. vida, né? Nem que você não consiga sempre, mas sempre tá tentando, né? Isso aí é muito importante. Eu acho, inclusive, uma das perguntas que se faz muito é quando a gente chega, né, para fazer algum tipo de tratamento, qual é o que é que você espera com isso, né? Aí a minha única resposta, eu sempre digo, ter saúde. Pronto, porque tendo saúde, você tem tudo, né? Se você não cuidar dela, ela vai embora. E aí, para você recuperar, é mais difícil. Então, ter saúde é o meu objetivo sempre, né? A pergunta do espelho se foi, porque geralmente quando a gente tem e conversa, troca ideia com mulheres, né, que tem muito a contar, que você é uma mulher jovem mesmo, já casados, Obrigada. com filhos e tudo, jovem, linda, simpática, maravilhosa. Obrigada, carinho. Amo, né? Você é Que a maravilhosa. gente gosta, assim, mas tem uma coisa que quando a gente olha no espelho, é muito comum se dizer, eu me vejo guerreiro, ou então alguém te vê guerreira, né? E foi nesse sentido, assim, a palavra guerreira pode ser muito comum, mas você se considera guerreiro ou algo muito similar? Por que a pergunta? Porque a gente consegue ver dentro de toda essa história que você veio de uma família que de uma certa forma teve uma estrutura e como você disse, se eu tive a oportunidade de estudar, eu posso fazer pelo próximo, Isso. né? Você É poderia o que não eu ter feito sempre nada disso. tento dar como exemplo, né? Por isso que eu abro as portas do meu trabalho, né? Para as pessoas enxergarem nisso, né? Uma possibilidade de também fazer isso, de repetir. Você não adianta você falar, É porque lindo o você projeto. tem que ter a ação, não é? Entre você querer e você fazer, tem uma distância, né? Sim. Então você tem que ter coragem para enfrentar os desafios e fazer. E o mais importante é mostrar para os outros que é possível, né? Por isso que eu acho que mostrar o exemplo, como Sátia diz, né? Você tem que dar o exemplo. E é verdade. Não adianta você falar, né? Você tem que fazer. Então, dá o exemplo para as pessoas entenderem que não é tão difícil. É só ter vontade.
né? Acho que essa questão do espelho, Karine, não esquecendo, quando ela falou algumas vezes assim, eu sou uma mulher que, né, Sim. e assim como as mulheres que, então assim, eu acho que essa questão de se ver como uma mulher que assumiu desde cedo ali as suas Isso. responsabilidades e suas escolhas, né? Porque a escolha da maternidade é uma, a escolha de ter casado é outra, a escolha de estar na política, ou de ser fisioterapeuta, ou de estar na engenharia, tudo são as escolhas da vida. Então, é uma mulher que honra, né, as escolhas da vida, sabendo que um dia é mais difícil que outro, e assim a pessoa vai seguindo. Tem alguma questão de trilha musical? Gosta de algum cantor específico? É de ouvir música, rádio, Não, etc e tal? Deus. Escute a 90,7, rádio Fortaleza FM. Mas tem alguma rádio que gosta de ouvir, assim, de repente uma música, um cantor? Ou não é muito de música, não? Não, eu gosto de ouvir música. Por incrível que pareça, meu esposo disse que eu não gosto de ouvir música. Mas eu gosto. É porque ele gosta de ouvir música de 1960, 50. E eu não gosto. Eu gosto de músicas mais de 1990. Década de 90 né? pra frente, Então, né? década de 90, Uma coisa década mais de MPB. 80. Mais MPB. Eu gosto muito, né? Então, assim, mas eu não tenho uma preferência. Eu gosto desse período, né? Desse tipo de música. MPB é o que mais me agrada. Eu fico lá ouvindo, lembrando, né? Do tempo da juventude, que era o tempo que eu gosto bastante, né? Acho que todo mundo gosta, né? O tempo da juventude. Porque é ligeiro, né? Quando a gente vê os 40 Não, e eu quase que eu, na verdade, a minha responsabilidade chegou tão cedo que foi um curto período, né? Porque eu digo, enquanto as minhas amigas estavam brincando, namorando, nas festas, eu estava em casa cuidando dos meus filhos. Então, eu não tive tempo de brincar, assim, a não ser na infância. Mas brincar durante o período de juventude, né, com amigos em festas, eu não tive esse tempo. O meu tempo foi de estudar e cuidar das crianças, né? Tanto que as crianças hoje são tudo grandes já, né? Então, eu fiz 2 faculdades, eu fiz mestrado, então eu sempre estudei, consegui fazer dois cursos, né, 2 universidades, 2 cursos. Fiz mestrado, fiz especialização, fiz muitos cursos, né, eu sou RPGista, tenho um curso de osteopatia, então, que ninguém vê, tenho são pilates. as noites em claro, né? Então, eu estudei muito. Então, eu passei a minha juventude estudando e cuidando das crianças, né? Sim. Essa parte, assim, e isso é interessante, que às vezes você pode pensar, existe o benefício e o que nem tanto, né? Porque agora, quando eles, jovens, querem brincar, saem com os amigos, eu já fico meio sem entender o que é isso, né? Como é que isso acontece? Como é esse período, pra mim, é mais difícil aceitar. Sim, porque eu não tive, né? Não viveu, né? Então, meu marido já viveu. Aí ele diz, deixa os meninos brincarem, né? A juventude. Eu digo, mas eu não fiz isso, então me explica aí como é, né? Fica um pouco complicado. Então, tudo na vida é assim, né? Tem um lado bom e um ruim, né? Verdade. Agora que dá pra começar também a ter esse lado de curtir mais a vida. Agora eu vou descansar, né? Lá porque os meninos estão tudo criados já. Os meninos já estão tudo crescido. Já estão cuidando de mim. Quando eu demoro a chegar em casa, liga, cadê você? Cadê você? O que tá fazendo? Não chegou ainda. Dá certo, né? Vereadora. Acho que a gente conversou sobre muitas coisas, né, Karine? Não sei se a Karine quer fazer alguma colocação, pontuar alguma coisa, mas eu achei bem, bem legal a gente ter essa visão diferente, né? E que representa muitas mulheres também daqui. Exato. Muitas mulheres são o pai, a mãe, né? O pilar da casa, né? E a força, né, de mesmo com as responsabilidades da maternidade, ter feito essa opção por não abandonar uma formação e uma carreira. Isso, importante, eu acho. Se colocar, né, enquanto isso. ser E eu humano. tive, assim, uma coisa que algumas mulheres talvez não tenham essa oportunidade, né? Eu tive sempre um apoio em casa. Meu esposo, ele é muito companheiro nesse sentido. De incentivar e apoiar sempre as minhas decisões, né? Que fez toda a diferença. Muita diferença você ter um apoio de uma pessoa em casa, que você possa sair para estudar e ele possa ficar com uma criança, ele possa ficar... E você vai tranquila sabendo que tá tudo bem, né? Então, eu consegui estudar e fazer 2 faculdades, mestrado e tudo, por conta que eu também tenho um apoio em casa. Em tudo que eu resolvo fazer, né? A curto prazo, ainda dentro da política, ou como é que vê isso tudo, assim, esse planejamento de futuro? Apesar de viver um dia de cada vez, mas e aí? Né, a minha intenção é, enquanto as pessoas confiarem no meu trabalho, eu continuo.
né, continuo nesse trabalho. Pronto, muito obrigada, Depende só vereadora. deles. Obrigada, Karine, também pela Obrigada. parceria aí na Foi maravilhosa a entrevista, foi muito participação, bom. Experiência boa. Eu que agradeço às duas, né? A Karine já conhecia há mais tempo. Inclusive foi minha paciente. Sim, muito bem cuidada. Né? E você, Poliana, agradeço também estar aqui com você. Que né? isso, um prazer. Prazer, alegria. foi ótimo. Espero que vocês continuem conectados. Duas mulheres guerreiras. Opa, Né? tamo junto. Nossa Tamo junto. maternidade também. É isso, pessoal. Podcast Câmara Fortaleza. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.